Gênesis capítulo 13, e vamos ler juntos do versículo 9 ao versículo 13. Estão procurando. Portanto, Gênesis 13, a partir do versículo 9. Então temos uma pergunta. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém. Mais uma vez queria cumprimentar todos os irmãos, esperar que estejam a ter um sábado muito abençoado, e queria de uma forma especial dar as boas-vindas às nossas visitas. Temos aqui a nossa irmã Sara connosco, eu tive a oportunidade de ouvir na reunião de oração que palestrou numa das últimas terças-feiras, e de forma que queria-vos dizer também, irmãos, que é muito agradável para mim quando eu ouço o folhear das Bíblias. Nós estamos no mundo da era digital, e à medida que algumas pessoas, alguns irmãos vão substituindo a Bíblia pelos laptops e pelos iPads, e nós deixamos de ter este som que é muito agradável aos meus ouvidos. Queridos irmãos, nós hoje vamos falar sobre um assunto que tem a ver com todos nós, que tem a ver com escolhas, mas não só com escolhas, com as consequências das escolhas que nós fazemos. Os irmãos sabem e conhecem a história. Um dia, Deus falou a Abraão e disse-lhe: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo e vai para uma terra que eu te hei de mostrar. E diz que Abraão creu no Senhor, e ele assim fez. Abandonou a terra onde vivia e partiu para o desconhecido, uma aventura no desconhecido. Queridos irmãos, e Deus fez-lhe uma promessa. E essa promessa é que se ele obedecesse àquilo que o Senhor lhe tinha, ao desafio que o Senhor lhe tinha posto, diz que o Senhor abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. E o Senhor também lhe disse mais, disse-lhe que nele, por intermédio dele, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, Deus estava a proferir uma bênção para cada um de nós que aqui se encontra hoje. Abraão aceitou. A bênção de Abraão era que, através da linhagem de Abraão, havia de vir o Salvador, Jesus. E esse, efetivamente, seria uma bênção para o mundo, sobretudo para aqueles que o aceitassem. E nós aqui nos encontramos, precisamente, por termos, de alguma forma, aceito o Senhor. E acontece que Ló era sobrinho de Abraão. Ló era órfão. E acontece que o seu tio, Abraão, tinha um amor filial por este jovem, porque ele também não tinha filhos e, como tal, ele tinha todo o cuidado, zelava inteiramente pelos interesses de Ló. Mas acontece que Abraão era um exemplo para o seu sobrinho. E quando Deus lança este desafio de sair da sua terra, Ló pediu: ó tio, posso ir contigo? Então anda. E ambos eram bastante ricos. Eles tinham muitas propriedades, tinham muito gado, e eles partiram em busca do desconhecido, dessa tal terra que Deus tinha prometido. E acontece, irmãos, que em determinada altura, em virtude da quantidade e da riqueza de gado que eles tinham, começou a haver contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Parecia que a terra onde estavam, a água que havia,
não era suficiente. E então eles contendiam. É minha, não é tua. E então isto começou-se a repetir. E Abraão chamou o seu sobrinho e disse-lhe: olha uma coisa, nós temos que nos separarmos. E eu dou-te a escolher. Vê o que é que tu queres. Escolhe a terra que tu quiseres. E pronto tu fores, se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se fores para norte, eu vou para o sul. Portanto, ser livre de escolher aquilo que tu quiseres. E diz que Ló levantou os seus olhos. Só que tem um pormenor. Ele não levantou os olhos para o céu. Ele levantou os olhos para o horizonte. E então, ele começou a ver todas as planícies que estavam diante de si e contemplou as planícies do Jordão, que eram belas, bastante irrigadas, árvores de frondosas, de fruto, pastagens para o seu gado, e ele não teve dúvidas em decidir aquilo que queria. Mas, queridos irmãos, aqui começa eventualmente a reflexão que nós devemos ter nas nossas vidas. Nós, todos os dias, somos confrontados com escolhas. Há escolhas que são fáceis de fazer. Os irmãos decidiram hoje vir à igreja. É uma escolha fácil. Decidiram o que é que iam vestir. Também é fácil. Para alguns é um bocadinho mais complicado, mas é fácil. Os irmãos decidiram o que é que querem comer. É fácil. Mas existem escolhas mais complexas de serem feitas. Por exemplo, aonde nós vamos viver, o que é que queremos ser na vida, que profissão é que nós queremos ter. Podemos escolher se queremos ter filhos ou não ter filhos. Enfim, se queremos casar ou não queremos casar. Estas são realmente escolhas mais complexas. Mas, irmãos, a grande questão não tem a ver, nós facilmente identificamos o que é fácil e o que é difícil. Mas o que às vezes não é muito fácil é nós vivermos de acordo com aquilo que nós achamos que é importante. Uma coisa é acharmos o que é importante e outra coisa é nós vivermos em função da importância que nós achamos que essas coisas têm. As coisas importantes requerem da nossa parte sacrifícios, requerem tempo. Eu dou-vos um exemplo. Se eu vos perguntar, irmão, se é importante na nossa vida a oração, é muito importante. Agora uma pergunta, não quero que os irmãos agora respondam. Reflitam sobre isso. Quanto tempo é que nós passamos em oração por dia? Um dia tem 24 horas. Quanto tempo é que nós passamos em oração? E estas são as questões que nos deverão fazer refletir. Eu pensar como é que eu vivo de acordo com aquilo que eu digo que é importante. Porque eu posso pensar que aquilo que eu digo que é importante não é assim tão importante. E elas têm consequências, algumas delas, queridos irmãos, para a eternidade. E esta foi a escolha de Ló. Ló, apesar de beneficiar das bênçãos que o seu tio tinha dadas por Deus, Deus abençoava Abraão. Abraão ia sendo cada vez mais rico, mais rico, mais rico. E Ló, por consequência, também era. Ele via como Deus interagia com Abraão. E, no entanto, Ló não estava convertido. Ló admirava, vivia convictamente a fé do seu tio, mas não era converso na fé do seu tio. E quando esta escolha lhe é dada, ele escolheu baseando-se naquilo que ouviu. Irmãos, é muito perigoso quando nós escolhemos as coisas em função da nossa vista. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Agora vem-me à memória o exemplo de Sansão. Sansão era um homem, mas eu gostei daquela mulher. E os pais, mas filho, mas em Israel, não, mas eu gostei. Eu vi e eu gostei. Foi assim, irmãos, que Ló fez a sua escolha. Era a escolha humanamente realista, inteligente de ser feita. Mas, para além de Ló não ter escolhido, não ter feito a sua escolha perguntando ao Senhor o que é que ele pretendia, ainda houve outra coisa onde ele errou, pelo menos mais uma. Faltou-lhe bastante altruísmo. Na verdade, Ló foi com o seu tio, com Abraão. Devia ser o seu tio a ter a primazia. Quando Abraão lhe dá a escolher o que é que ele queria, ele deveria ter dito, não, tio, em primeiro lugar,
é o tio que tem que escolher. E depois disso, eu realmente farei como ao contrário daquilo que o tio pretender. Mas não, ele preferiu estar em primeiro lugar relativamente ao seu velho e amável tio e diz que ele armou as suas tendas para o lado de Sodoma. Irmãos, quando nós não vivemos uma relação íntima com Deus, existe a tendência de, com o tempo, nós nos irmos afastando do Senhor e apegando-nos àquilo que nós mais gostamos. Os irmãos viram no texto, o texto tinha lá um pormenor que dizia assim, no versículo 12, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Sabem o que aconteceu? À medida que Ló armou as suas tendas no Vale do Jordão, ele, com o passar do tempo, ele ia se aproximando de Sodoma. E o que era Sodoma? No versículo 13, diz que em Sodoma havia homens que eram muito maus e pecadores contra o Senhor. Mas Ló sentia-se atraído por aquilo que era contrário ao Senhor. E ele foi andando. Embora o texto aqui não nos diga, diz mais à frente, Ló acabou por habitar dentro da cidade de Sodoma. Queridos irmãos, ainda hoje existem algumas pessoas que eventualmente podem pensar que Deus foi demasiado rigoroso com Sodoma, quando queimou Sodoma e Gomorra. Poderemos achar, será que aquilo era razão para um desfecho tão fatídico como aquele que nós conhecemos? Mas, irmãos, antes disto ter acontecido, Deus envia sinais. Deus envia, às vezes, até castigos, para que as pessoas acordem e se volvam dos caminhos onde andam. E se os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias um bocadinho mais à frente, capítulo 14. Vamos a Gênesis capítulo 14 e vamos ler dos versículos 14 a 16. Diz que, ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Irmãos, o que aconteceu era o seguinte, os reis cananitas, eles viviam debaixo de um jugo de servidão dos reis do norte, dos reis da Pérsia. E, ao final de 12 anos, esses reis cananitas, que eram 5, quando a Bíblia aqui refere reis, não estamos a falar de reis de impérios. Nós aqui ainda não havia impérios, não estamos a falar do Império da Babilônia, da Medo-Pérsia. Aqui, os reis eram pessoas que eram responsáveis por grandes cidades. Eles eram, digamos, a pessoa mais elevada, a autoridade máxima dentro daquela cidade. E eles próprios constituíam os seus exércitos. E havia 5 reis cananitas. E ao norte, havia 4 reis do norte que dominavam estes 5 reis de Canaã. E agora, acontece que ao final de 12 anos, no 13º ano, eles decidiram não pagar mais tributo aos reis do norte. E no 14º ano, os 4 reis do norte vieram contra os reis cananitas, contra os 5. Os 4 do norte contra os 5 de Canaã. Os reis cananitas eram maiores, tinham um exército mais numeroso e conheciam o terreno onde se encontravam. Mas acontece, quando houve a batalha, os 4 reis do norte infligiram uma pesada derrota contra os 5 reis cananitas. Muitos foram mortos, desbaratados, e outros fugiram para os montes. E esses salvaram, nomeadamente, o rei de Sodoma, foi um dos que sobreviveu quando fugiu. Vejam como Deus utiliza às vezes até pagãos para, de alguma forma, disciplinar outros que deveriam conhecer o Senhor e não conhecem. Vejam quem é que disciplinou Israel. Foi Babilônia. Mas quando Deus entendeu que Babilônia devia ser disciplinada, enviou a Medo-Pérsia. Por sinal, um homem que era um tipo de Jesus, Ciro. E por aqui fora. E estes homens, de Sodoma e de Gomorra, deviam ter aprendido efetivamente a lição.
havia que fazer um volte face nas suas vidas. Nós sabemos os pecados de Sodoma, conhecemos um, mas há outro que vem expresso em Isaías, que diz que um também dos pecados de Sodoma e de Gomorra era que eles não eram soberbos e eles não se compadeciam dos pobres. Uns pecados geralmente levam aos outros e vão em catadupa até atingirem proporções impensáveis. E então, na verdade, quando Abraão soube, porque houve um homem que escapou e foi contar a Abraão o que tinha acontecido, que o seu sobrinho e todas as pessoas, famílias, filhos, tinham sido levados cativos, Abraão imediatamente se dispôs a ir ao encalço destes homens para resgatar o seu sobrinho e as pessoas que tinham sido levadas por estes homens. Aquilo que estava destinado a estes escravos era: os homens seriam escravos e as mulheres seriam concubinas, seriam prostitutas nos reinos do norte. E 318 homens nascidos nas tendas de Abraão e tinham sido treinados para a guerra. Irmãos, isto é uma situação que talvez nós não tivéssemos conhecimento. Abraão, para além de ser um homem de Deus, era um homem destro para a guerra. Ele treinou estes homens na arte da guerra. E agora, nós vamos ver, 318 era um pouco mais, que havia uns homens, uns príncipes que viviam ali, 3 príncipes viviam ali ao lado de Abraão, e que enviaram alguns homens, supõe-se que seriam à volta de 500, 318 de homens de Abraão e mais alguns destes homens, destes príncipes que viviam ali à sua volta. E diz que Abraão vai em direção a este exército, a estes 4 reis. E enquanto eles dormiam e se embriagavam em orgias por aquilo que tinham conquistado, diz que Abraão separou os seus homens e fez um ataque letal, e conseguiu derrotá-los. E depois de os derrotar, muitos fugiram. Diz que Abraão foi em perseguição deles até Dan, até ao norte de Damasco. Mais ou menos, Abraão com os seus homens, terá andado cerca de 200 e poucos quilómetros em perseguição destes inimigos, destes homens que tinham levado-o ao escravo, e diz que os desbaratou, pegou nos seus bens e regressou. Irmãos, esta foi a escolha de Abraão. E isto era outra coisa que nós deveríamos também refletir. O que é que levou Abraão a ir imediatamente, a pôr em risco a sua própria vida em favor de Ló e dos seus sobrinhos? Não temos dúvidas nenhumas que uma das razões foi o amor paternal. Abraão era um homem que vivia com Deus, era um homem que amava a sua família. E a família, queridos irmãos, é um pilar da obra de Deus. O sábado e a família é um pilar da obra de Deus. E Abraão não hesitou, por amor do seu sobrinho, ele foi arriscando a sua vida para os resgatar. Mas também há outra razão, é que Abraão era um homem profundamente... era um homem que não guardava ressentimentos. Ele não tinha ressentimentos. Eu podia ter dito: não foi este que tu quisestes. Não foi o que Ló quis. Não foi escolher essa terra. Então, agora, colhe as consequências daquilo que teve. Ou podia ter dito: eu não te avisei, como às vezes nós ouvimos, eu não te avisei. Mas Abraão não tinha estes a prioris. Ele simplesmente, foi sem qualquer interesse financeiro ou de poder. Simplesmente porque esta era aquilo que lhe ia no seu coração. E ele confiava inteiramente que o Senhor estaria com ele. Queridos irmãos, e por fim, diz que depois de ele conquistar todos os bens e trazer todas as pessoas, lhe saíram ao encontro também o rei de Sodoma. E disse: olha, Abraão, muito obrigado, podes ficar com todas as riquezas, devolve-me só as pessoas. E Abraão o que é que lhe disse? Não, nada, nem um fio das minhas sandálias eu quero, para que não digas que eu enriqueci à tua custa. Mas
muito mais do que isto. E aquilo que é mais do que isto encontra-se no capítulo 14 e vamos ver do versículo 18 ao 20. 18 a 20, e diz que: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão reconhecia que todas as bênçãos que ele tinha, tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, tudo o que ele tinha conquistado na guerra, não era resultado da sua habilidade. Não era pela sua força, não era pela sua capacidade, mas tudo era uma bênção de Deus. Nós não sabemos, irmãos, na Bíblia quem é este Melquisedeque. A Bíblia não refere. Nós não conhecemos a genealogia de Melquisedeque, nem o seu nascimento, nem a sua morte. Sabemos apenas, Hebreus, no capítulo 5 a 7, dá-nos uma ideia do que era, portanto, o sacerdócio. Temos apenas uma ideia de que este Melquisedeque era um representante de Cristo. Porque ele era rei de Salém, que significa Salém, paz. Ele era rei da paz, mas também era sacerdote. Jesus não podia, nesta terra, entrar dentro do santuário, porque ele não era da tribo de Levi. Mas Jesus é um rei, é o rei da paz, e ele é sacerdote. Jesus é o único ser que podia assumir esta posição de ser rei e ser, ao mesmo tempo, ser sacerdote. E diz que ele lhe deu o dízimo de tudo quanto possuía. Queridos irmãos, o dízimo é um lembrete para nós, é uma bênção para nós. Lembrar-nos de que nós não dependemos de nós próprios. Nós dependemos do Senhor. Não temos que temer o hoje nem o amanhã. De como é que a nossa vida será? Será que eu ganharei o suficiente para cumprir as minhas responsabilidades financeiras? Deus exige o mínimo. Deus podia ter pedido 50% ou 90%. Ele exige o mínimo, para que possamos descansar com a garantia de que é Ele quem providencia o nosso sustento e liberta-nos dessa forma da nossa vaidade, do nosso ego, de pensarmos que aquilo que temos, aquilo que conseguimos, vem por intermédio das nossas capacidades. Devemos depender inteiramente do Senhor. Recordo a história de uma irmã nossa, irmã Ana. Trabalhava numa empresa e acontece que o seu marido tinha ficado desempregado. Tinha um filho e na sua casa estava um genro também, temporariamente, enquanto algumas situações se resolviam. E a vida ia correndo, até que um dia a empresa, pensando em crescimentos, decidiu que iam incrementar o horário laboral da empresa. E então ela foi informada de que ela teria que trabalhar ao sábado. E esta nossa irmã Ana, ela disse: não, eu ao sábado eu não trabalho. E os recursos humanos disseram-lhe: bom, se não trabalha, não tem outra hipótese de não ser despedida com justa causa. E ela disse: podem-me despedir, mas eu ao sábado não trabalho. E assim foi. Ela foi despedida e foi para casa. E ela sofreu tremendamente, mais do que perder o seu emprego, por aquilo que o seu marido e o seu cunhado em casa lhe diziam: tu és louca, como é que tu vais fazer uma coisa dessas? Nós dependemos de ti, é o teu trabalho que nos sustenta, não podes fazer isso. E diariamente ela era pressionada à medida que os seus recursos e a sua despensa ia esvaziando. E acontece que o tempo passou, prezados irmãos, cerca de 3 meses. E ao final deste tempo houve um dia em que ela se levantou e não havia mais nada a comer. Não havia nada na despensa, não havia nada no frigorífico. E a pressão sobre ela era tremenda. E ela orou de madrugada e disse: Senhor, cheguei ao limite. Fiz aquilo que estavam nas minhas possibilidades. O resto é contigo. Nessa manhã, o telefone da casa dela tocou. E ela atendeu o telefone. Aliás, foi o filho que atendeu o telefone e depois a chamou. E quem estava ao telefone era o patrão da empresa. E o patrão disse:
Dona Ana, pedi-lhe encarecidamente que me ouvisse durante uns minutos. Então diga, sabe, desde que a senhora saiu, os negócios da nossa empresa têm se tornado ruinosos. As coisas têm estado a ir de mal a pior. Não estamos à beira da falência. As coisas a continuarem como estão, o que era expectável de que realmente houvesse crescimentos e muito mais rentabilidade, na verdade, estou à beira de praticamente de fechar a empresa e despedir todas as pessoas. E eu só vejo a razão para esta situação, o facto de nós termos sido injustos com a senhora. Por isso eu pedi-lhe encarecidamente que a senhora pudesse voltar. E ela disse sim, mas reparem, há 3 meses que eu estou nesta situação. E foi preciso este acontecimento para se lembrarem de mim. Ouçam, Dona Ana, eu faço mais. Eu pago-lhe o tempo que a senhora não esteve a trabalhar. Estes meses que a senhora não trabalhou, eu pago-lhes. E para além disso, a senhora vai ser aumentada e vai ficar com mais responsabilidade na empresa onde está. Irmãos, Deus arranjou a solução. E ainda falando na questão da oração, também contar-vos uma pequenina experiência, e com isto termino. Porque orar, irmãos, e no fundo é uma escolha que nós devemos fazer, a escolha de nós passarmos mais tempo com Deus em oração, aconteceu com uma conferência feita em 2003 pelo pastor Pavel Goia em Madrid. Dessa conferência, o pastor Pavel Goia achou que nada tinha acontecido. As pessoas não respondiam ao chamado, parece que estavam frias, insensíveis à mensagem. E o pastor terminou aquela sessão de conferências durante uma semana e foi para casa a pensar, meu Deus, estive aqui a gastar o meu latim. Não surtiu efeito nenhum. Em 2014, uns anos depois, em 2014, ele recebeu uma chamada da sua liderança. E ele disse, pastor Pavel Goia, o pastor sabe o que é que está a acontecer em Milão? Não sei, eu nunca estive em Milão, não sei o que é que está a acontecer. Pois então, eu vou-lhe contar. Mas antes de contar, deixem-me só contextualizar a história. Houve uma senhora, já idosa, que foi visitar o seu filho a Madrid. E, quando visitou o filho, ela era adventista, foi à igreja. E, durante o tempo que ela esteve em Madrid, assistiu às conferências do pastor Goia. E ela gravou as conferências. E quando as conferências acabaram, ela foi para a Itália, ela morava em Milão, era membro de uma pequena igreja com cerca de 40 membros. Quando a igreja estava muito composta, estavam 30, quando estava pouco composta, estavam 15. E esta irmã, ela escreveu tudo aquilo que ela tinha gravado e reuniu mais meia dúzia de amigas dela, também umas senhoras idosas, e passou-lhe as folhas com tudo aquilo que estava e, sobretudo, era um desafio para a oração. E ela disse, amigas, o que eu quero fazer convosco é que nós vamos reunir-nos na nossa igreja às 6h30 da manhã para orarmos todos os dias. E ela, está bem, vamos orar. E aquelas meia dúzia de senhoras idosas começaram-se a reunir na igreja às 6h30 da manhã para orarem. Passou-se um mês e não aconteceu nada. No final do segundo mês, começaram a haver acontecimentos. Filhos que eles tinham afastados da igreja começaram a regressar. Membros afastados começaram a voltar. E eles começaram, a oração está a surtir efeito. E ao final de 3 meses, um dia enquanto estavam a orar, bateram à porta da igreja. E eles foram abrir a porta. E um vizinho que morava à frente da igreja disse, olha só uma coisa, o que é que se está a passar aqui? Antigamente, nós tínhamos aqui muito espaço para o estacionamento, tudo estava livre, e só sabíamos que havia um bocadinho mais de movimento ao sábado de manhã. Mas agora, isto é todos os dias e logo de madrugada. Mas o que é que isso está a passar? Eu disse, olha, sabe, nós vimos para aqui às 6h30 da manhã orar. Mas orar porquê? Nós temos a orar pela vizinhança. Oramos por várias coisas, entre as quais oramos pela vizinhança. Os senhores oram por nós, por aqui, pelos vizinhos? Sim, oramos, sim. Então, olha uma coisa, será que as senhoras podiam orar pela minha esposa, que lhe está dado 3 meses de vida?
ela está com uma situação oncológica e os médicos preveem que ela não dure mais do que 3 meses. Sim, senhora, nós vamos orar pela sua esposa. E eles começaram a orar pela esposa. Na semana seguinte, uma semana depois, novamente bateram à porta. E eles voltaram a ir abrir a porta. Quando abriram a porta, lá estava o senhor, não estava só eu, mas estava eu e a sua esposa. E disse-lhe, olha, eu estou aqui porque eu quero pertencer à vossa igreja. A minha esposa foi ao médico e os exames que foram feitos, ela está completamente limpa. E os médicos perguntaram, o que é que a senhora fez? E ela disse, não fiz nada. Não pode. A senhora estava com um câncer terminal. O que é que a senhora fez? Não fiz nada. Sei que há uns amigos de uma igreja à nossa frente que dizem que oraram por nós. E a minha esposa está aqui, saudável, e nós queremos pertencer à vossa igreja. Mas espera, não pode ser assim. Os senhores têm que ter estudos bíblicos, têm que saber que é o guarda do sábado. Não sei se é o sábado, se é o que vocês comem. Eu sei é que Deus está na vossa igreja. E já agora queria pedir um favor. O meu vizinho do lado, da porta do lado, os filhos dele estão na droga. Será que também podiam orar pelos filhos dele, do meu vizinho? Podemos sim. E eles oraram pelos filhos. Irmãos, passado pouco tempo, havia fila à porta da igreja de vizinhos que iam pedir orações àquelas irmãs que oravam pela comunidade. E diz que algum tempo depois, a fila dava a volta ao quarteirão de pessoas a orarem, de pessoas que pediam orações pelos problemas que tinham, das mais diversas ordens. Queridos irmãos, a Itália é um país que atualmente tem cerca de 58 milhões de habitantes. Nesta altura, havia 2.500 adventistas na Itália. Nada, não era nada. E, à conta destas irmãs, desta meia dúzia de irmãs idosas, que às 6h30 diariamente se reuniam de segunda a sexta-feira para orar, já havia 4 igrejas em Milão. Igrejas que tinham membros entre 400 membros, as maiores, e 150 membros, as mais pequenas. Irmãos, isto num curto espaço de tempo, num país extremamente secular. Por isso, queridos irmãos, Deus deseja atuar. Ele convida-nos diariamente a que nós nos cheguemos a Ele. Ponhamos a nossa vida plenamente nos seus braços. Ló escolheu Sodoma e ele ficou sem nada. Ló perdeu a sua esposa, perdeu as suas filhas. Das suas filhas resultaram 2 povos inimigos de Israel, Moabe e Amon, que foram 2 espinhos na carne para Israel. Perdeu tudo, os seus bens, tudo, e acabou por viver e ficar só devido às escolhas que fez. E hoje o Senhor pergunta-nos onde é que nós queremos armar as nossas tendas. E, ao mesmo tempo, Ele pergunta-nos se nós confiamos de que Ele é quem nos sustenta, que é Ele quem cuida de nós nas mais ínfimas circunstâncias. Ele está disposto a fazê-lo. E a pergunta é: estamos nós dispostos a aceitá-lo? Por isso, irmãos, vivamos pela fé, honremos a Deus com o que temos e descansemos na sua provisão divina. Que o Senhor nos possa abençoar.